Fala, meus amigos do canal Café Poético Filosófico, eu me chamo Luiz Laércio. Nós vamos conversar hoje sobre um livro que é um clássico universal. Vamos falar sobre o livro autobiográfico As Confissões, do filósofo cristão Santo Agostinho, que influenciou decisivamente o pensamento católico e protestante. Santo Agostinho nasceu no norte da África em 354 e faleceu 430, bem próximo da queda do Império Romano. Obras como A Cidade de Deus e esta que está aqui em minhas mãos, Confissões, são obras clássicas desse filósofo que é considerado um dos pilares do cristianismo. Bom, gente, vamos falar sobre o livro propriamente dito, né? Esse livro foi escrito provavelmente por cerca de 397 a 400 da nossa era, da era cristã. O Santo Agostinho contava aí, em média, com 40 anos. Nesse livro ele fala de forma sucinta, objetiva, uma linguagem fácil e acessível, o que ocorreu desde a sua infância, adolescência, juventude, até a maturidade, onde ele veio se tornar o bispo de Hipona. Santo Agostinho iniciou seus estudos ainda na sua terra natal, na cidade de Tagaste, na África. Depois ele se muda para a cidade vizinha, Madaura, onde, financiado por seus pais e por amigos, Romano e Ano era um deles, ele conclui o estudo secundário. De repente, o Santo Agostinho dá um tempo nos seus estudos, em vez de ir para Cartago para cursar o curso de retórica, que era seu maior objetivo, por questões financeiras, ele retorna para a cidade natal, Tagaste, e aguarda mais um pouco para que depois ele possa seguir viagem para Cartago, para lá ele cursar aí o curso de retórica e gramática. Nesse livro, Santo Agostinho vai pontuando todas as suas tentações que viveu, principalmente durante a sua juventude na cidade de Cartago, uma efervescência, uma província romana em que aglomerava ali vários estudiosos que estavam ali, professores, enfim. Lembrando, gente, que o curso de retórica, lembrando que ser formado, ser professor de retórica, é o equivalente aos sofistas lá da Grécia, A gente sabe que na Grécia os sofistas eles ganhavam muito dinheiro ensinando a retórica, a arte da oratória, para que aqueles jovens atenienses, jovens gregos pudessem dominar, viessem ocupar os cargos assim de maior expressão, nas ágoras, nas praças, lá na Grécia Antiga. Então, Protágoras de Abdera foi um dos sofistas mais, digamos, notórios daquele período. Bom, gente, e no continente africano não seria diferente. Todos queriam também chegar a ter esse cargo de oratória, esse curso de oratória, ser um professor de oratória, para que pudesse ter uma posição social confortável, destaque na sociedade. Então, Santo Agostinho vai para Cartago, lá ele estuda, e lá, aos 16 anos, ele se entrega à concupiscência, como ele fala, às paixões da carne. Então, nesse livro, é um diálogo que ele tem, francamente, abertamente com Deus, Lembrando que esse livro foi escrito quando ele já era bispo de Hipona, e contava aí com 40 anos. Santo Agostinho, ele se converte aos 33 anos, após ter se comunicado com a seita dos maniqueus, os maniqueístas, ter passado por um período de ceticismo, quando ele se aproxima dos acadêmicos, principalmente os filósofos, a leitura dos filósofos, e, por fim, quando ele se encanta com a oratória de um expoente do catolicismo, do cristianismo romano, o bispo Ambrósio, da cidade de Milão. Bom, gente, vamos voltar à juventude de Santo Agostinho, quando ele estava ali com uns 16 anos, na cidade de Cartago, na África, toda a sua efervescência. Ele conhece uma mulher a quem ele não nomeia, mas que outras literaturas apontam como se fosse Una, como se fosse Calida, enfim. Nesse livro, realmente, o Santo Agostinho, ele não denomina o nome da sua concubina, mas ele deixa claro que a conheceu e que viveu maritalmente com ela cerca de 13 anos. Dessa união, desse concubinato, nasceu o filho do casal, Adeodato, de quem Santo Agostinho acabou assumindo a paternidade com o retorno da mãe da criança, da mãe do Adeodato, para a África, intermediado pela mãe do Santo Agostinho. Bom, gente, a gente vê nessas confissões do Santo Agostinho um relato do homem vivendo a sua humanidade em si, a sua efervescência, a luta do corpo contra a alma. O Santo Agostinho, na época que não era santo, ele era estudante
Então ele vê isso, esse espinho na carne que o Paulo tanto falava, né? Esse temor, essa concupiscência efervescente como um vulcão dentro do Santo Agostinho, que ele tenta de todas as formas se libertar e não consegue. Então ele começa toda uma iniciação na vida noturna, participando de debates. E uma coisa interessante que o Santo Agostinho fala, muitas das coisas ele inventava para que ele não passasse, não ficasse para trás, junto com o grupo com que ele vivia, os estudantes, os colegas que se vangloriavam de coisas que faziam na adolescência. E ele foi criado no lar cristão, apesar do pai de Santo Agostinho não ter relação nenhuma com o cristianismo, era só sua mãe. Ele fingia, né, que participava de certas orgias, de certas coisas ali, para ser aceito pelos colegas ali, talvez os colegas de escola, os colegas estudantes. Interessante, gente, o Santo Agostinho ele vai conversando e durante o curso de retórica, durante a sua vida acadêmica, ele teve contato com a obra Hortênsios, de Cícero, né? O maior filósofo aí latino, né? Ele teve acesso ao livro Hortênsios, que a partir desse contato do livro Hortênsios de Cícero, ele foi, digamos assim, foi norteado para a filosofia, se sentiu atraído pela filosofia. Outro livro interessante que o Santo Agostinho fala no livro Confissões foi as categorias de Aristóteles, que era leitura obrigatória durante o curso. E o Santo Agostinho descreve no livro que enquanto os colegas deles tinham dificuldade para entender as 10 categorias do Aristóteles, ele entendia de forma fácil, sem o auxílio de nenhum tutor. E os colegas se batiam, tendo vários tutores e não conseguiam entender. Olha, gente, que inteligência desse homem, né? E aí nas Confissões ele fala isso, né? Que apesar de sentir toda essa inteligência, ele não utilizava do modo como deveria. Então ele dialoga permanentemente com Deus, pedindo desculpa, realmente se confessando de tudo que ele fez. Outro fato interessante é que quando Agostinho ele se forma, então ele trabalha como professor na sua cidade, na sua terra natal, em Tagaste, ele volta para lá, trabalha um tempo como professor e depois ele decide ir para Roma. Roma era o centro, né, cultural de tudo. Então ele vai para Roma e lá descobre que estão precisando de um professor de retórica na cidade de Milão. Ora, o prefeito de Milão era um amigo do Aurélio Agostinho, e aí Aurélio Agostinho acaba assumindo o cargo de professor de retórica em Milão, e lá é onde vai acontecer a aproximação dele com o bispo Ambrósio. Essa aproximação tem uma intermediação direta da mãe de Agostinho, que é a Mônica, né? Então Agostinho, quando sai de Cartago, quando ele sai de Tagaste, ele leva a concubina, ele leva o seu filho, Adeodato, e a Tiracolo também leva a sua mãe, Mônica. E Mônica é ela quem vai intermediar tanto a aproximação de Agostinho de Hipona com o bispo Ambrósio, quanto da separação dele com a concubina. Isso porque Agostinho estava numa situação em Milão com um retórico, digamos assim, muito respeitado, estava numa posição social muito bem conceituado. E a sua concubina era de uma classe inferior e não era permitido casamento entre elementos, entre pessoas de classes distintas. Com isso, a sua mãe, Mônica, consegue uma noiva para ele de 11 anos e obriga Agostinho a mandar embora para a África a mãe do seu filho Adeodato. Ora, nesse livro, né, a gente vê o sofrimento de Agostinho, dizendo que foi forçado a ser apartado da mulher que ele tanto ama e que dentro dele há uma ferida que sangra incessantemente. Bonito, né? Muito forte. Então, ela volta a mãe do Adeodato volta para a África e faz uma jura perante Agostinho de que nunca mais na vida conhecerá homem nenhum. Olha, e o Santo Agostinho diz o seguinte para ela: queria eu ter a virtude dessa mulher. Quando ela volta para a África, a noiva dele tem 11 anos, então ele é obrigado a esperar por mais 2 anos, que a idade para que se pudesse casar, a menina naquela época era 13 anos, então ele tem que esperar por mais 2 anos para poder se casar. Ora, mas ele não aguenta esperar. A espinha da carne dele mexe com ele o tempo todo e Agostinho volta a ter outra concubina antes do casamento. É nesse intermédio, gente, que ele se aproxima da oratória do bispo Ambrósio. Então, a partir do momento que ele tem contato com o neoplatonismo do bispo Ambrósio, das pregações, das homilias que o bispo Ambrósio faz, ele percebe uma sintonia direta com a filosofia platônica ou neoplatônica de Plotino,
né, usada a serviço da igreja, a serviço da conversão, da catequização. Santo Agostinho, que não é santo ainda, é Agostinho, o professor, se sente veementemente atraído por essa pregação do bispo Ambrósio. Passa a ser um dos seus, digamos, frequentadores das missas dominicais, até a sua conversão, quando ele conta aí com 33 anos de idade. A conversão de Santo Agostinho acontece como outras aconteceram dentro do cristianismo. Ele se encontra no jardim e de repente ele ouve a voz de uma criança que diz incessantemente: tome e leia, tome e leia. Ele lembra da conversão de Santo Antão no deserto, que foi dessa mesma forma. Santo Antão abriu a Bíblia aleatoriamente e lá encontrou, quando abrisse a Bíblia, a sua conversão. Santo Agostinho também não é diferente. Ele abre a Bíblia de forma espontânea e lá ele vai nas cartas paulinas, Romanos 13, 14, né, onde exorta a largar a vida de perversão e andar na retidão, buscando a conversão de Deus. Bom, a partir daí, o filósofo cristão, o filósofo que era pagão, que andou com o maniqueísmo, com Mani, com Fausto, né, com os acadêmicos, os céticos acadêmicos, agora se torna Santo Agostinho. Ele retorna para a África, ele retorna para Cartago, de lá ele vai para Hipona, onde é ordenado sacerdote e aí assume o bispado, se tornando um dos pilares da igreja de Roma. Bom, gente, esse é o nosso resumo do livro Confissões do filósofo cristão, aí Santo Agostinho, né? Uma leitura impressionante da vida desse homem da igreja. No próximo programa voltaremos com outro filósofo, né, do Ocidente ou do continente africano, como foi agora o Santo Agostinho, falando de filosofia.